E aí, beleza? Em uma cidade da Coreia, um prédio está em chamas. De repente, o bombeiro Kim salta com cuidado enquanto carrega uma criança pequena nos braços. A corda os mantém suspensos por alguns segundos, até que queima e eles caem. Felizmente, já havia um colchão de ar preparado para amortecer a queda com segurança. Eles quicam nele e acabam caindo na rua. Então, Kim se joga primeiro para proteger a criança. Ele bate a cabeça e vê sua vida passar diante dos olhos. A criança corre até os pais e Kim vai atrás dela para fazer algumas perguntas de rotina, mas a família o ignora. De repente, uma voz chama seu nome e ele se vira para ver Lee e Rei esperando por ele. Essas pessoas são os guardiões do pós-vida e o informam que ele morreu na queda. Ao notar seus colegas chorando sobre seu corpo, Lee explica que a dupla está ali para defendê-lo em 7 julgamentos ao longo de 49 dias e que ele é um exemplar, algo muito incomum. Kim se recusa a aceitar que está morto porque está preocupado com sua mãe surda e muda. Mas um portal aparece e suga sua alma. Enquanto isso, o guardião Gang-rin aparece no funeral de Kim, onde a mãe continua encarando a foto do filho. Seu outro filho, Soo-hong, tenta convencê-la a ir embora, já que logo moverão o caixão, mas ela não reage. No portão do pós-vida, Reiki mostra a Kim a estátua de Yeonra, o rei do pós-vida e juiz final. Então Gang-rin se junta a eles, revelando ser o chefe da equipe e que já reencarnou 47 almas no século passado. Ele chama Kim de exemplar e Kim diz que não é, mas todos ainda assim abrem caminho para ele. Quando Lee coloca o bilhete de morte de Kim na máquina do portão, é confirmado que Kim é um exemplar honrado, o que não acontecia há 19 anos. Ele recebeu esse título porque morreu de forma nobre ao salvar outra pessoa, o que aumenta muito suas chances de reencarnação. O grupo precisa passar pelos 7 níveis do inferno durante os 49 dias e se quem conseguir superar todos, poderá reencarnar. Os níveis aparecem em ordens diferentes para cada pessoa, decididos pelo rei de acordo com a gravidade dos pecados da alma. Ao atravessar uma ponte, Rei se desespera ao reconhecer o vulcão do inferno do assassinato. Esse julgamento analisa as mortes causadas pela alma julgada, mesmo que de forma indireta. Lee investiga o passado de Kim e descobre que ele não conseguiu salvar um colega durante um incêndio. De repente, o chão se abre e Kim se vê em cima de um pilar cercado por lava. Almas tentam subir até ele e Kim quer ajudá-las, mas a solta quando é repreendido pelo deus do inferno do assassinato. Os promotores leem o caso, explicando que Kim deixou um colega condenado para trás. Se não fosse por sua hesitação e busca por segurança, ele teria agido mais rápido e o salvado, mas o prédio explodiu primeiro. O assassinato indireto costuma ser punido com 50 anos, mas como Kim é um exemplar, ele receberia 5. Gang-rin imediatamente começa a defendê-lo, pedindo que Kim se lembre das últimas palavras do colega. Kim recorda que tentou ajudar o amigo, mas ele pediu para salvar os civis feridos primeiro, pois isso facilitaria o controle do incêndio. Gang-rin destaca que Kim salvou 8 pessoas naquele dia e apareceu nas notícias como herói, o que não teria acontecido se tivesse ficado com o colega. Graças a isso, o deus do inferno do assassinato decide que Kim é inocente. Em seguida, o grupo embarca em um navio para atravessar um rio e alcançar o inferno da preguiça, onde Kim terá que provar que viveu sua vida ao máximo. Durante a viagem, Kim diz que não quer ser reencarnado e questiona por que fazem tudo isso. Lee explica que se ajudarem a reencarnar 49 almas em um século, eles também poderão reencarnar. Para as almas normais é muito difícil passar por todos os julgamentos, então a equipe teve sorte de conseguir um exemplar como potencial 48º. De repente, monstros assustadores saem da água para tentar atacar o navio, mas Rei rapidamente os afasta com suas espadas, enquanto explica que essas criaturas gostam de capturar almas. Elas conseguem detectar novas almas olhando em seus olhos. Antes de chegarem, Gang-rin avisa Kim para nunca responder à deusa da preguiça. O julgamento da preguiça acontece numa enorme cachoeira. Lee faz um discurso bonito, dizendo que Kim nunca foi preguiçoso. A vida de Kim é projetada na cachoeira, mostrando vários episódios, como lidar com uma colmeia, resgatar animais durante uma enchente e salvar um gato na beirada de um prédio, embora tenha caído no processo. A deusa fica impressionada e pergunta o que o inspirou a ajudar tantas pessoas, e Kim estraga o momento ao dizer que foi por dinheiro. Com grande
decepção, a deusa ativa um mecanismo que empurra Kim para a cachoeira, onde almas são devoradas pelos monstros do rio ou esmagadas por enormes pilares numa ilha. Ha e Gang-hin pulam na água para segurar a plataforma, enquanto Gang-hin acrescenta mais detalhes sobre a vida de Kim. Ele era extremamente pobre e por isso também fazia muitos trabalhos de meio período nos dias de folga, como entregar vegetais e faxinas. Kim nunca teve um dia de folga em toda sua vida adulta, pois precisava do dinheiro para pagar os tratamentos da mãe doente e a faculdade de direito do irmão. Entendendo que Kim nunca foi egoísta, a deusa o declara inocente. Em seguida, o grupo precisa atravessar a floresta das lâminas para chegar ao inferno da mentira, que julga as mentiras ditas pela alma em vida. As folhas são feitas de lâminas, então ninguém pode tocá-las, mas Gang-hin empurra Kim contra uma árvore e os galhos cortantes o prendem imediatamente. Kim grita de dor enquanto Gang-hin o repreende por ter respondido à deusa algo que havia avisado para não fazer. Então Rei usa suas espadas para libertar Kim e também pede que ele se comporte. Ele revela que se tudo correr muito bem, Kim poderá aparecer no sonho de alguém querido para se despedir antes de reencarnar. A ideia de rever a mãe faz Kim levar tudo mais a sério. Como Kim é um exemplar, o grupo pode fazer a última parte da travessia em um barco que atravessa a floresta em alta velocidade. Os guardiões percebem espíritos vingativos nas árvores e perguntam a Kim se ele tem outros parentes além da mãe. Os monstros se aproximam, então Rei e Gang-hin sacam suas lâminas e começam a enfrentá-los, explicando que algum parente se tornou um espírito vingativo. Gang-hin decapita um deles, cuja cabeça cai no barco, antes de outro monstro pular dentro. Durante a luta, Gang-hin cai na água e precisa se segurar na borda do barco para continuar com o grupo. Rei consegue eliminar os espíritos seguintes, dando tempo para Gang-hin voltar ao barco. Em seguida, Rei lança uma lâmina no espírito que quase captura Kim, acertando a lateral da montanha e provocando uma avalanche que bloqueia o curso atrás deles. Muitos espíritos são esmagados e os demais não conseguem mais segui-los. Rei conclui que ou o irmão de Kim ou a mãe dele morreu com mágoa e está vagando pelo mundo dos vivos. Ao chegarem em terra, Kim é vendado. Gang-hin anuncia que fará um desvio e pede aos outros guardiões que atrasem o julgamento, se necessário. Depois, Gang-hin vai ao mundo dos vivos e usa seus poderes para se teletransportar até um escritório do governo. Ele investiga as memórias do lugar e observa Sul-hong com a mãe recebendo uma caixa com os pertences de Kim. A mãe pega uma planta velha e Sul-hong a repreende, dizendo que ela deveria jogar fora porque está morta, mas ela se recusa. Em seguida, Gang-hin se teletransporta até o apartamento da família e toca a planta para acessar suas memórias. Ele descobre que Sul-hong está com raiva porque Kim abandonou a mãe deles. Para a surpresa de Gang-hin, a mãe consegue vê-lo, o que significa que ela está próxima da morte. Ele usa a linguagem de sinais para fingir ser alguém salvo por Kim, que veio oferecer suas condolências. Depois que a mãe o abraça, ele pede um momento a sós para se despedir. Agora, Gang-hin pode usar sua lâmina para invocar o espírito vingativo, que se revela ser Sul-hong. Gang-hin começa a persegui-lo pelo bairro, percebendo que o espírito deixa um rastro de gelo por onde passa. Atacá-lo com a lâmina não funciona e Sul-hong consegue escapar. No pós-vida, Kim se cansa da venda e a retira, fazendo com que mais espíritos apareçam. No entanto, eles são rapidamente mortos por dois guardas gigantes que chegam com o rei Yeomra. O rei quer saber por que Kim trouxe espíritos para suas terras. Hai explica que Gang-hin já está investigando e eliminará a alma do espírito para restaurar a paz. Ainda acreditando que foi sua mãe quem morreu, Kim corre até Yeomra e implora para que ele a proteja. Hai precisa puxá-lo de volta e lhe pede desculpas ao rei, que diz que, se Gang-hin não terminar seu trabalho logo, ele mesmo irá ao mundo dos vivos. No mundo dos vivos, Gang-hin visita uma base militar e ouve soldados comentando que Sul-hong desertou por causa do irmão, como se não soubessem que ele morreu. Flashbacks mostram que Sul-hong era um bom amigo para sua equipe e um excelente soldado. Gang-hin finge ser um superior e interroga o tenente Park, que afirma não saber onde Sul-hong está. De volta ao pós-vida, os guardiões não conseguem ganhar mais tempo e Kim precisa enfrentar o julgamento da mentira. As memórias mostram que Kim escreveu 98 cartas para a filha do
homem que ele não conseguiu salvar, fingindo ser o pai dela, para que a menina não sofresse tão jovem. No entanto, ela descobriu que as cartas eram falsas e sentiu um desespero profundo. Kim não sabe o que dizer, então a deusa do inferno da mentira o prende com cipós e ameaça cortar sua língua. Rei, por telepatia, pede ajuda ao seu chefe, e Gang-Rin diz a Park que sabe que Soo-Hong está morto antes de sair do escritório. Em seguida, ele conecta sua mente a de Lee para falar por ela e explicar que Kim também escreveu cartas falsas para sua mãe, fingindo ter uma vida boa com esposa e filho, em vez de ser um trabalhador simples todos os dias da semana. Ele fez isso para que a mãe não desistisse de lutar contra a doença e funcionou, pois agora ela vive uma vida normal. As cartas também ajudaram a menina a ser forte durante o luto e seguir em frente, pois sentia que alguém a protegia. A deusa percebe que Kim é um exemplar que normalmente passa por seu inferno sem julgamento, mas hoje os promotores mentiram. Ela anuncia que Kim é inocente e o grupo segue em frente. No caminho, Kim explica que está desesperado para ver a mãe e contar sobre a panela elétrica que comprou como surpresa, mas não conseguiu entregar. Isso é muito importante porque, devido à sua memória fraca, a mãe queimou dezenas de panelas, mas nunca deixou de cozinhar para os filhos. Lee sabe que Kim escondeu uma carta dentro da panela, mas dessa vez ele contou a verdade. Nesse momento, um portal se abre e Gang-Rin aparece para dizer a Kim que tanto sua mãe quanto seu irmão estão bem. Após Kim se afastar, Gang-Rin conta a verdade aos guardiões e promete resolver a situação. Depois, Gang-Rin visita outra base militar para encontrar a memória certa. Ele observa como o novo soldado Won não manuseia bem seu rifle e acidentalmente atira em Soo-Hong, que lhe pede para chamar Park e não contar a ninguém. Quando Park chega, Soo-Hong já está morto, então Park pega a bala fatal antes de anunciar que vão enterrar o corpo e limpar a cena para esconder o ocorrido. Ver o corpo se contorcendo faz Gang-Rin lembrar de seu passado como guerreiro e de ver seu pai morrer no campo de batalha. Ao voltar para a cidade, Gang-Rin observa os soldados informando a mãe de Soo-Hong que seu filho está desaparecido. Isso o faz lembrar de sua própria mãe chorando sobre o corpo do pai. No pós-vida, o grupo está atravessando o inferno da injustiça, extremamente gelado, que julga aqueles que foram injustos. Como Kim sempre foi prestativo, ele consegue passar sem julgamento. No entanto, devido aos efeitos do espírito vingativo, os blocos de gelo começam a desmoronar atrás deles e o trio precisa correr para alcançar o teleférico. Ele balança por alguns segundos, mas eles conseguem escapar. Durante o trajeto, Lee conta a Kim que as almas no gelo são pessoas frias que não ajudaram quem precisava. Ela também revela que os guardiões não têm memórias da vida passada, a menos que tenham alta patente, como Gang-Rin. Enquanto conversam sobre lembranças, Rei acidentalmente revela a Kim que seu irmão morreu. Quando Gang-Rin começa a desenterrar o corpo de Soo-Hong, o teleférico balança novamente e um cabo se rompe. Lee quase cai, mas Rei assegura a tempo, apenas para ele também começar a escorregar. Kim imediatamente usa o cabo rompido para descer e resgatar os guardiões, anunciando que finalmente quer reencarnar, só para ficar com a mãe, porque agora ela está sozinha. Então Rei aparece ao lado de Gang-Rin e o repreende por desenterrar o corpo em vez de destruí-lo, o que está causando distúrbios no mundo mortal. Gang-Rin responde que a mãe merece a verdade e um funeral para se despedir. Citando as regras do pós-vida, Hai começa a atacar Gang-Rin com sua lâmina, mas Gang-Rin bloqueia facilmente todos os golpes e envia Hai de volta. Enquanto isso, Park tenta convencer Won a tirar férias antes que os superiores o interroguem e o espírito vingativo pode ser visto assombrando os dois. Mais tarde, Gang-Rin segue Won até uma boate, onde vê o espírito tremendo, preso ao globo espelhado acima de Won. Antes que ele caia, Gang-Rin persegue Soo-Hong para fora do clube e abre um portal para empurrá-lo. Em seguida, os dois aparecem flutuando no ar e após uma luta, Soo-Hong empurra Gang-Rin e pula para uma torre. Gang-Rin usa outro portal para subir e ativa sua lâmina para capturar o espírito, amarrando-o ao prédio. Quando Gang-Rin menciona o rancor, Soo-Hong revela que não está com raiva do irmão, e sim porque foi enterrado vivo. Gang-Rin se lembra de como seu próprio pai também estava vivo, mas morreu sob uma pilha de corpos. Então Soo-Hong interfere na eletricidade da torre e faz a cidade inteira ficar sem energia. Enquanto isso, Won
visita Park dizendo que quer confessar, mas Park o proíbe, pois isso custaria seu cargo. No pós-vida, o grupo está atravessando a passagem celestial a caminho do inferno da traição. Aqui, as almas que traíram a fé ficam presas em espelhos e são destruídas. A deusa da traição só perdoa o tipo bonito de traição, como a altruísta ou justa. Isso significa que um homem justo como Kim também ganha passe livre neste nível. Quando chegam a um campo aberto, Gang-hin retorna e explica que Soo-hong havia esquecido do irmão porque Kim nunca mais visitou a família depois de terminar o ensino médio, apenas enviava dinheiro para eles. Enquanto Kim implora para Gang-hin não destruir a alma do irmão, Won deixa um mapa para a mãe de Kim com a localização do corpo. O grupo finalmente chega à entrada do inferno da violência, conhecido como Sumidouro do Vácuo. Sua profundidade depende dos crimes da alma. Como Kim é um exemplar, não deveria ser tão profundo, então Hai o empurra antes dos guardiões o seguirem. No mundo dos vivos, Gang-hin encontra Won tentando desistir. Soo-hong também vê e pede a Gang-hin para salvá-lo, prometendo fazer o que for necessário em troca. Esperando ajudar Kim, Gang-hin corta a corda para salvar Won. No entanto, interferir no mundo dos vivos faz Kim cair com força sobre uma pedra grande, que se inclina e o faz cair novamente. Kim agarra Lee durante a queda, pronto para usar o próprio corpo como escudo mais uma vez. Então Soo-hong faz Gang-hin dizer ao Won que ele não fez nada de errado e que não deve mais chorar pelo passado. Quando Won encontra paz, a queda no sumidouro para e o grupo está a salvo. Depois, Kim é julgado e é revelado que, quando era adolescente, ele agrediu Soo-hong desnutrido enquanto a mãe dormia e nunca pediu desculpas por isso. Foi após essa briga que Kim fugiu e nunca mais voltou. O deus da violência o declara culpado e o chão se parte sob Kim, revelando milhares de almas em desespero. Rei abre um portal para falar com Gang-hin, que está desenterrando o corpo de Soo-hong. Gang-hin diz a eles para pedirem um julgamento combinado. E Lee faz isso. Isso significa que se Kim for considerado culpado no próximo julgamento, receberá a punição dobrada e seus guardiões perderão seus privilégios. O deus concorda com o acordo. Então agora o grupo precisa atravessar o deserto eterno para chegar ao inferno da impiedade filial. Enquanto isso, Gang-hin destrói o corpo de Soo-hong para que ele deixe de ser um espírito vingativo. Mas sua alma deve visitar sua casa 3 vezes antes de partir. Enquanto caminham, Soo-hong explica que a briga vista no julgamento começou quando ele acordou e encontrou Kim prestes a colocar um travesseiro no rosto da mãe. Ao mesmo tempo, Lee vê essa memória e pergunta a Kim se ele tentou matar a própria mãe. Kim revela que queria matar toda a família porque não tinham esperança e até preparou sedativos para desistir. No entanto, ele não conseguiu fazer isso, então fugiu para proteger a família e passou o resto da vida ganhando dinheiro para compensar. Na base militar, a mãe de Kim aparece com uma placa dizendo: "Por favor, encontrem meu filho." Os guardas tentam impedi-la, mas a senhora corre pelos portões para confrontar Park, que joga fora a placa. Quando ele tenta expulsá-la, ela mostra o mapa. Ao mesmo tempo, monstros surgem ao redor do grupo e Rei precisa lutar sozinho, usando suas lâminas ao máximo. Park grita que Soo-hong é um desertor e empurra a mulher, que desmaia e é levada por uma ambulância. Ver tudo isso faz Soo-hong furioso voltar a ser um espírito vingativo. Ele empurra Gang-hin com tanta força que gera uma onda de choque, derrubando todos os soldados na base e criando uma tempestade de areia no pós-vida. Então Soo-hong se transforma em um tornado furioso e cresce de tamanho, enquanto começa a destruir a base com relâmpagos e bolas de fogo. Gang-hin se teletransporta por toda a área para salvar cada soldado, exceto Park, que corre para alcançar um caminhão. Ele tenta fugir dirigindo, mas o tornado levanta o veículo e Soo-hong o atinge para destruí-lo. Park cai e Gang-hin salta para segurá-lo, apenas para ser empurrado pela chegada do caminhão. Um raio atinge Park e o desacorda, permitindo que Soo-hong o capture. Gang-hin, desesperado, chama Rei, que aparece de repente e salta para o meio do tornado para resgatar Park. No pós-vida, Kim empurra Lee para o lado, pois começa a afundar em areia movediça. Quando Soo-hong está prestes a atacar Gang-hin e Park, ouve os gritos desesperados de Lee pelo portal de Rei e congela ao ver o irmão afundando por completo. Essa distração permite que Gang-hin acerte Soo-hong com sua lâmina, transformando-o de volta em uma alma
normal. De volta ao deserto, estruturas de pedra emergem do chão e Kim é liberado com segurança da areia movediça. O deus da morte, que também é o rei Yeomra, imediatamente declara Kim culpado por tentar matar a mãe. Quando Lee tenta defendê-lo, Yeomra revela que naquela noite a mãe apenas fingiu estar dormindo. Ela queria que os filhos tivessem uma vida normal sem cuidar dela, então teria deixado o filho cometer o ato. Kim fica devastado ao ouvir isso e cai de joelhos, admitindo que merece punição. Enquanto os promotores começam a ler a sentença, o deserto começa a desmoronar e eles ouvem uma voz chamando pela mãe. Acontece que Soo-hong viu tudo através do portal e pediu a Gang-Win para deixá-lo visitar a mãe em seus sonhos. Soo-hong mostra suas roupas novas e elegantes e explica que virou promotor no céu, então não poderá mais visitá-la. Ele chora ao descrever como Kim trabalhou a vida inteira por eles e pede que ela perdoe o irmão, mas congela ao ouvir a mãe falar. Ela diz que seus filhos não fizeram nada de errado e que tudo foi culpa dela por ter falhado como mãe. Então pede desculpas antes de abraçá-lo. Ver tudo isso causa uma crise emocional em Kim. Yeomra explica que um pecado perdoado no mundo dos vivos não pode ser julgado no pós-vida, o que significa que Kim é inocente e recebe o direito à reencarnação. Quando um feixe de luz o alcança, Kim agradece a Lee antes de desaparecer. No mundo dos vivos, Gang-Hin pede para a rei guiar Soo-hong ao pós-vida, porque ele também se tornou um exemplar. Quando o rei começa a protestar sobre um antigo espírito vingativo virar um exemplar, Gang-Hin percebe que o Rae que tentou impedi-lo antes era Yeomra disfarçado. Mais tarde, no hospital, Gang-Hin deixa um pacote para a mãe de Kim. É a panela elétrica e a carta final de Kim, admitindo a verdade. No entanto, a senhora adora o presente e a planta antiga começa a florescer. No pós-vida, Gang-Hin diz à sua equipe que Soo-hong será a 49ª reencarnação deles. Em seguida, ele e Rei se preparam para enfrentar todos os guardas do deserto para conseguir uma reunião com o rei. Terminando assim, Along with the Gods, filme de fantasia e drama de 2017. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.